Olhando para trás eu deveria ter percebido os sinais, mas quando você está apaixonada, seu coração tem um jeito de ignorar as bandeiras vermelhas que sua mente tenta acenar. Meu nome é Rosa, e esta é a história de como conheci meu marido e sua família. Daniel e eu trabalhávamos na Tech Curso Soluções como desenvolvedores de software. Ele chamou minha atenção logo de cara, não apenas por ser bonito, mas porque tinha uma confiança tranquila, diferente de alguns de nossos colegas que viviam e respiravam código. Daniel conseguia manter uma conversa sobre outros assuntos. Ei, você assistiu o novo episódio de Black Mirror ontem à noite? Ele perguntou uma manhã, parando na minha mesa com 2 cafés. Foi assim que começou, conversas simples sobre interesses em comum que se transformaram em algo mais. Descobrimos que ambos amávamos séries de ficção científica, fazer trilhas nos fins de semana e tínhamos o mesmo gosto terrível para filme e série B. Nossas pausas para almoço ficaram mais longas, e nossos cafés depois do trabalho se transformaram em jantares. Antes que eu percebesse, 1 ano tinha se passado, e Daniel queria que eu conhecesse sua família. Eles são bem tranquilos, ele me garantiu enquanto dirigíamos até a casa de sua mãe. Minha mãe está animada para te conhecer, e minha irmã Sara mora lá também, com o marido Miguel e o filho Tiago. A casa era modesta mas bem cuidada, com brinquedos espalhados pelo jardim da frente. Sara abriu a porta antes que pudéssemos bater, equilibrando seu filho de 4 anos no quadril. Finalmente, ela exclamou, puxando Daniel para um abraço. Mãe, eles chegaram. Lúcia, a mãe de Daniel, apareceu da cozinha usando um avental e um sorriso caloroso. Aí está meu filho bem-sucedido, ela disse, abraçando-o forte antes de se virar para mim. E esta deve ser a Rosa. Daniel nos falou tanto sobre você. Durante o jantar, observei como eles interagiam. Pareciam uma família normal, claramente orgulhosos das conquistas de Daniel no trabalho, mas algo parecia estranho. Não consegui identificar exatamente o que, até que Sara começou a falar sobre o aniversário de Tiago. Daniel, ela disse, fazendo sua melhor cara de cachorrinho pidão, Tiago está implorando por aquele novo jogo do Nintendo, aquele com os dinossauros. Sara, Daniel começou, mas sua mãe interrompeu. Ah, deixa ele mimar um pouco, sobrinho. Você está se dando tão bem naquela empresa de tecnologia chique, Lúcia riu, dando tapinhas na mão de Daniel. Então ela se virou para mim com o que parecia ser um sorriso descontraído. Só espero que depois do casamento ele não se esqueça que tem uma mãe e uma irmã para cuidar também. Sorri educadamente, pensando que ela estava brincando. Todos riram e a conversa mudou de rumo. Não percebi na época que suas palavras não eram uma piada. 6 meses depois, Daniel e eu nos casamos em uma pequena cerimônia. Encontramos um apartamento legal para alugar perto do escritório, e pensei que estávamos começando nossa vida juntos perfeitamente. A fase lua de mel do nosso casamento não durou muito, literalmente. Mal tínhamos desfeito as malas da nossa lua de mel quando os pedidos começaram a chegar. Primeiro foi Sara ligando sobre material escolar de Tiago, depois Lúcia precisava de ajuda com alguns reparos em casa. Os pedidos eram infinitos, e cada vez Daniel sacava a carteira sem hesitar. No início, tentei ignorar. Os valores não eram enormes, e Daniel ganhava bem na Tech Curso, mas começou a aparecer morte por 1000 cortes, R$ 100 aqui, 200 ali, toda semana tinha uma nova emergência que só Daniel podia resolver. Uma noite, depois que Sara ligou precisando de dinheiro para roupas de inverno novas para Tiago, decidi que era hora de uma conversa. Esperei até Daniel e eu estarmos lavando a louça juntos, nossa rotina noturna. Amor, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras, podemos conversar sobre uma coisa? Ele olhou para mim, com espuma até os cotovelos. Claro, o que foi? É sobre o dinheiro para sua família. Não acha que está ficando um pouco excessivo? O rosto de Daniel ficou vermelho de vergonha enquanto ele secava as mãos. Eu sei. É que estou acostumado a ajudá-las. Faço isso desde que consegui meu primeiro emprego. Mas sua mãe tem uma boa aposentadoria, apontei gentilmente. E Sara tem o Miguel. Ele não deveria estar provendo para a própria família? Daniel soltou um longo suspiro e se apoiou no balcão. Miguel, bem, ele não trabalha há mais de 1 ano. O quê? Quase derrubei o prato que estava secando. Por quê? Ele fica pedindo demissão de todo emprego que consegue. Sempre tem algo errado.
O trabalho é muito difícil, o chefe é irracional, o trajeto é muito longo. Daniel passou os dedos pelo cabelo em frustração. Sempre tem uma desculpa. Pousei o pano de prato e me virei para meu marido. Daniel, eu amo como você se preocupa com sua família, mas precisamos pensar no nosso futuro também. Queremos comprar uma casa algum dia, não é? Ter nossos próprios filhos? Claro, ele assentiu. Então precisamos começar a priorizar nossa própria família, disse suavemente, pegando sua mão. Ajudar sua mãe e sua irmã é bondoso, mas não podemos continuar fazendo isso às custas dos nossos sonhos. Daniel ficou quieto por um momento, distraidamente brincando com meus dedos. Finalmente, ele olhou para cima. Você está certa. Deveríamos estar economizando para nosso futuro. E se abrirmos uma conta poupança específica para casa? Podemos colocar uma quantia fixa todo mês, sem tocar nela por nenhuma razão. Perfeito, sorri, aliviada que ele havia entendido. Passamos o resto da noite planejando nossa estratégia de economia, e pela primeira vez desde nosso casamento, senti que estávamos realmente na mesma página sobre nosso futuro. 2 meses depois de começarmos nosso novo plano de poupança, Lúcia nos convidou para um jantar de domingo. Tive um pressentimento ruim, mas Daniel insistiu que deveríamos ir, eles ainda são família, ele disse, apertando minha mão enquanto dirigíamos. A tensão era palpável desde o momento em que entramos. Sara estava arrumando a mesa, seus movimentos bruscos e irritados. Miguel estava esparramado no sofá, rolando a tela do celular. O sorriso de Lúcia parecia forçado enquanto abraçava Daniel, mal reconhecendo minha presença. Os primeiros 20 minutos do jantar foram preenchidos com conversas constrangedoras sobre o tempo e o jardim de Lúcia. Eu empurrava meu bolo de carne pelo prato, esperando o outro sapato cair. Não demorou muito. Daniel, querido, Lúcia começou, sua voz pingando doçura, notei que você não mandou nenhum dinheiro nos últimos 2 meses. Está tudo bem no trabalho? O tilintar dos garfos contra os pratos parou. Podia sentir todos os olhos sobre nós. Daniel limpou a garganta e vi ele endireitar os ombros, algo que sempre fazia quando estava nervoso. Na verdade, mãe, ele disse, sua voz firme mas quieta, Rosa e eu estamos economizando para comprar uma casa. Queremos começar nossa própria família em breve. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O garfo de Lúcia bateu contra o prato enquanto ela o pousava, seus olhos me perfurando. O rosto de Sara ficou vermelho, e pude ver a tempestade se formando. Uma casa, a voz de Sara falhou. Enquanto eu estou aqui grávida do meu segundo filho, mal conseguindo pagar vitaminas pré-natal. Você sabe quanto custam as coisas de bebê hoje em dia? Senti meu sangue começar a ferver. 2 meses mordendo a língua, e não consegui mais me segurar. Talvez seu marido devesse pensar nisso, disse, acenando em direção a Miguel, que ainda conseguia, de alguma forma, checar o celular embaixo da mesa. O rosto de Sara se contorceu. Como você ousa? Você é tão cruel. As lágrimas começaram a cair bem na hora certa. Você não entende nossa situação. Miguel finalmente levantou os olhos do celular. Ei, estou tentando aqui. Você sabe como é difícil encontrar um bom emprego nesta economia? Estou lidando com depressão, sabia? Algo em mim explodiu. A depressão não te impediu de ter outro filho, impediu? A sala explodiu. Sara chorou mais alto, Miguel começou a se defender sobre sua busca por emprego, mas a voz de Lúcia se elevou acima de todos. Você, ela apontou o dedo para mim, rosto contorcido de raiva. Você está tentando virar meu filho contra a própria família. Éramos felizes antes de você aparecer com suas ideias egoístas. Egoísta? Levantei tão rápido que minha cadeira arranhou o chão. Querer construir um futuro com meu marido é egoísmo? Mãe, pare, Daniel tentou interromper, mas Lúcia estava em disparada. Ela está envenenando sua mente contra nós, sua própria mãe e irmã. Como ela ousa nos dizer que não podemos ter ajuda da nossa própria família? Não aguentei mais. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa e saí. Daniel me seguiu de perto, e entramos no carro em silêncio. Os gritos de Lúcia ainda ecoavam da casa enquanto nos afastávamos. A volta para casa foi dolorosamente silenciosa. Observei as luzes da rua passarem,
lutando contra as lágrimas de frustração. Finalmente, quando paramos no nosso condomínio, Daniel falou. Você estava certa, ele disse suavemente, sobre tudo. Mas talvez precisemos ser mais gentis com eles. Eles não vão mudar da noite para o dia. Me virei para olhá-lo, vi o conflito estampado em seu rosto. Parte de mim queria argumentar que sua família não merecia gentileza, que eles precisavam de um choque de realidade, mas olhando para a expressão sofrida do meu marido, apenas assenti. As consequências da nossa confrontação no jantar se desenrolaram da maneira mais moderna possível, nas redes sociais. Sara começou a postar atualizações diárias que faziam meu sangue ferver. Lutando para comprar vitaminas pré-natal para meu bebê. Grávida e quebrada. #luta familiar, dizia um post. Outro mostrava um carrinho de compras vazio, tendo que cortar gastos com comida este mês. Às vezes me pergunto como vamos nos virar com mais um bebezinho a caminho. Os posts continuavam chegando, cada um mais dramático que o outro. Fotos de Tiago parecendo triste ao lado de vitrines de lojas de brinquedos, longos parágrafos sobre a importância do apoio familiar, comentários indiretos sobre algumas pessoas terem suas prioridades erradas. Peguei Daniel checando o celular constantemente, seu rosto ficando mais tenso a cada notificação. Uma noite, depois que ele esteve particularmente quieto, o encontrei olhando para uma foto que Sara havia postado dos sapatos gastos de Tiago. Você pode mandar algo para ela, disse suavemente, tocando seu ombro. Valores pequenos, só vamos manter nosso plano de poupança intacto. O alívio em seu rosto foi imediato. Então Daniel começou a enviar uma quantia modesta mensal para Sara novamente. Como mágica, os posts trágicos nas redes sociais diminuíram, embora nunca tenham parado completamente. Lúcia começou a estender convites para jantar novamente, embora o ambiente estivesse longe de ser caloroso. Quer mais batatas, Daniel? Lúcia perguntaria carinhosamente, então deslizaria os olhos por mim como se eu fosse invisível. Sara só se dirigia ao irmão, falando de mim na terceira pessoa mesmo quando eu estava sentada bem ali. Será que sua esposa se importaria de passar o sal? Ela diria, olhando para o teto. Eu aguentava tudo com calma porque, enquanto eles estavam ocupados me dando gelo, algo incrível estava acontecendo no trabalho. A Tech Curso fechou um contrato massivo com a Global Tech, uma das maiores empresas do mercado. Daniel e eu tínhamos sido fundamentais em garantir o negócio, e nossa compensação refletiu isso. De repente, nossa renda combinada quase dobrou. Nossa conta poupança cresceu mais rápido do que jamais sonhamos possível. Continuamos vivendo modestamente, mas nos permitimos alguns luxos, um novo SUV híbrido para substituir o sedã problemático de Daniel, uma viagem de fim de semana para o litoral aqui e ali. Conforme nossa conta bancária crescia, também cresciam nossos sonhos. Começamos a olhar anúncios imobiliários, discutir bairros, planejar nosso futuro. Pela primeira vez desde nosso casamento, senti que estávamos realmente seguindo em frente. Foi durante um de nossos agora tensos jantares em família que Lúcia soltou sua última bomba. Eu estava quietamente comendo meu assado, tentando ignorar o gelo de costume, quando ela limpou a garganta dramaticamente. Vi suas fotos de férias no Facebook, ela anunciou, me fixando com um olhar gelado. Foi em Caldas Novas, não foi? Aquele resort parecia caro. Senti Daniel ficar tenso ao meu lado. Lá vamos nós de novo, pensei. Aquelas piscinas infinitas, tratamentos de spa de luxo, Lúcia continuou, sua voz pingando desaprovação. Realmente, Daniel, não acho apropriado ostentar um estilo de vida tão luxuoso quando sua irmã mal consegue fechar as contas com 2 crianças. A ironia de sua declaração não passou despercebida enquanto ela falava, o clique das teclas do computador fornecia um ritmo constante de fundo. Miguel estava sentado na escrivaninha no canto, completamente absorto em seu novo jogo de videogame, o terceiro lançamento que ele comprou neste mês, pelo que pude contar. Não pude me conter. Falando em fechar as contas, disse, gesticulando em direção a Miguel, tem várias vagas de suporte técnico na nossa empresa. O salário é bom e os benefícios são excelentes. O clique parou por um momento, então recomeçou ainda mais alto. O rosto de Sara assumiu aquele tom vermelho familiar. Você não faz ideia de como é, ela disparou. Tente ser mãe de 2 filhos antes de nos julgar. Ah, espera, você não saberia nada sobre isso, não é? A provocação doeu, mas mantive meu rosto neutro.
Miguel continuou jogando, aparentemente alheio à atenção na sala, ou talvez ele simplesmente não se importasse. Eu poderia ter apontado que ser mãe foi escolha de Sara, assim como ter um segundo filho enquanto desempregados foi escolha deles. Poderia ter mencionado que o custo do vício em jogos de Miguel provavelmente cobriria aquelas vitaminas pré-natal sobre as quais ela estava sempre reclamando no Facebook. Poderia ter começado outra briga. Em vez disso, apenas balancei a cabeça e dei outra mordida no assado. Mais tarde naquela noite, enquanto Daniel e eu dirigíamos para casa, pensei sobre as transferências mensais que ele ainda fazia para a conta de sua irmã. O valor não era pequeno, poderia ter mobiliado um cômodo inteiro em nossa futura casa, mas nossos novos salários significavam que podíamos lidar com isso sem prejudicar nossos planos. Às vezes, manter a paz vinha com uma etiqueta de preço, e por enquanto podíamos pagar por ela. Enquanto isso, as exigências de Sara evoluíram de indiretas sutis para listas de presentes completas para cada feriado, Natal, Páscoa, aniversários, Dia das Mães. Sim, ela esperava presentes do irmão no Dia das Mães, vinham com uma lista detalhada de itens caros que ela precisava para si mesma e para as crianças. Daniel, olha isso, disse uma noite, mostrando a ele o último e-mail de sua irmã. Era uma lista de Natal que incluía roupas de marca, o último iPad e brinquedos premium que custavam mais que nossa prestação mensal do carro. Daniel suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Vou falar com ela. Isso está ficando ridículo. Mas quando ele ligou para Sara para explicar que já estava ajudando com suporte mensal, as obras hidráulicas começaram imediatamente. Eu podia ouvir sua voz estridente pelo telefone. Vou contar para a mãe que você se importa mais com os sentimentos da sua esposa do que com as necessidades da sua própria família. Depois de assistir Daniel lutar através de 3 dessas conversas, eu tinha tido o suficiente. Enquanto ele estava no banho uma noite, abri o último e-mail de requisitos de presentes de Sara e comecei a editar. A bolsa de marca de R$ 4.000 se tornou uma alternativa de R$ 2.000. O iPad de 5.000 se tornou um tablet de 2.500. Cada item cortado exatamente pela metade. Aqui, disse, mostrando a Daniel minha lista revisada. É isso que vamos fazer? Ele pareceu incerto. Sara não vai ficar feliz. Sara nunca está feliz, apontei, mas isso ainda é generoso. Quando os presentes foram entregues, a reação foi exatamente o que eu esperava. Sara ligou para Daniel chorando, e Lúcia deixou uma mensagem de voz ácida sobre imitações baratas. No próximo jantar em família, ambas me fuzilaram com os olhos. Eu simplesmente não entendo por que você não podia pegar os itens que eu especificamente pedi, Sara fungou. Dei meu sorriso mais doce. Ah, mas você não sabia? Não é sobre o preço, é o pensamento que conta. Colocamos muito pensamento em escolher essas alternativas. O olhar que ela me deu poderia ter azedado o leite. 1 ano se passou nessa estranha dança de dar presentes passivo-agressivos e jantares tensos. Então veio o encontro de Páscoa que mudaria tudo. Sara esperou até que todos estivessem sentados à mesa, então se levantou com o que ela claramente pensava ser uma expressão radiante. Tenho uma notícia maravilhosa, ela anunciou. Estamos esperando o bebê número 3. O garfo parou no meio do caminho até minha boca. Senti Daniel enrijecer ao meu lado. Um terceiro filho sem renda, sem casa própria, minha mente girou com cálculos de quanto mais isso adicionaria aos nossos pagamentos mensais de suporte familiar. Miguel, previsivelmente, não levantou os olhos do celular. Lúcia, no entanto, estava extasiada. Oh, minha querida, ela gritou, abraçando Sara. Isso é uma notícia maravilhosa. 3 lindos netos. Então ela se virou para mim, seus olhos brilhando com malícia. Você deveria tomar notas, Rosa. Sara é um exemplo tão maravilhoso de uma mulher de verdade. Aqui está ela, prestes a ter seu 3º filho, enquanto você ainda não deu nenhum para Daniel. A sala ficou quieta. Podia sentir os olhos de todos em mim, esperando minha reação. Pousei meu garfo cuidadosamente, certificando-me de que minha voz estava firme quando falei. Acredito em fazer as coisas na ordem certa, disse friamente. Primeiro construir uma base estável, como ter nossa própria casa e ser capaz de prover para nossos filhos sem depender de esmolas. Depois começar uma família. Lúcia e Sara trocaram olhares antes de caírem em risadas artificiais. Ah, Rosa, Lúcia disse com condescendência, você é tão corporativa.
não é sobre dinheiro e casas. Não, concordei, tomando um gole de água, é sobre responsabilidade. A tensão ao redor da mesa era espessa o suficiente para cortar com uma faca, mas eu não me importava mais. Que riam. Que pensassem que eu era fria e calculista. Pelo menos meus futuros filhos teriam um teto sobre suas cabeças que ninguém poderia tirar. O terceiro bebê de Sara chegou em setembro, outro menino. Enquanto isso, Daniel e eu tínhamos alcançado nossa meta de poupança. Depois de meses procurando casa, finalmente encontramos nossa casa perfeita. Uma linda casa colonial de 2 andares com 4 quartos, um quintal espaçoso e uma cozinha que me fazia querer aprender a cozinhar direito. Era em um excelente distrito escolar, a apenas 20 minutos do trabalho. Passamos semanas planejando reformas, escolhendo cores de tinta e móveis. Cada cômodo guardava uma promessa: o quarto ensolarado que seria perfeito para um berçário, o porão que poderíamos transformar em sala de jogos, o espaço para escritório onde poderíamos trabalhar de casa quando necessário. Então veio o convite para jantar de Lúcia. Mãe quer que a gente vá lá hoje à noite, Daniel disse, checando seu celular. Ela diz que é importante. Algo parecia estranho sobre o convite, mas não conseguia identificar o que. Quando chegamos, todos estavam lá, Lúcia, Sara, Miguel e todas as 3 crianças. Eles tinham essa energia estranha, quase presunçosa. Sara praticamente pulava em sua cadeira, enquanto Lúcia usava o sorriso autossatisfeito que eu havia aprendido a temer. Então, Lúcia começou depois que nos acomodamos, ouvi que parabéns estão em ordem. Vocês compraram uma casa. Assenti, ainda sentindo a euforia de nossa conquista. Sim, fechamos na semana passada. É perfeita para... Lúcia me cortou. Na verdade, é disso que queríamos falar. Ela juntou as mãos sobre a mesa como uma executiva prestes a fechar o negócio. Você e Daniel ainda são jovens, sem filhos ainda. Podem continuar morando no apartamento de vocês tranquilamente. Senti meu sorriso congelar. Onde ela estava querendo chegar? Mas Sara, minha pobre menina, tem 3 lindos filhos apertados nesta casa. Eles precisam de espaço para crescer, um quintal para brincar, a voz de Lúcia pingava a falsa preocupação. Então decidimos que vocês deveriam dar sua nova casa para Sara e a família dela. Olhei fixamente para ela, esperando a piada. Mas o rosto de Lúcia permaneceu sério. Sara estava assentindo entusiasticamente, enquanto Miguel finalmente olhou para cima do celular, mostrando interesse pela primeira vez em meses. Me desculpe, o que? Consegui dizer. Você quer que a gente doe nossa casa? A casa pela qual economizamos por anos? Sara se inclinou para a frente. Sou mãe de 3 filhos, ela disse, como se isso explicasse tudo. Tenho o direito de proporcionar condições de vida adequadas para meus filhos. Vocês podem sempre comprar outra casa depois. Me virei para Daniel, meu coração batendo forte. Você está ouvindo isso? Você finalmente vê como eles são em Titled? Mas antes que Daniel pudesse responder, o sorriso de Lúcia se alargou. Ah, querida, ela disse, sua voz doce como xarope, eu criei meu filho direito. Ele sabe onde está sua lealdade, com sua mãe e irmã. Não é verdade, Daniel? Bang! O punho de Daniel bateu na mesa com tanta força que os pratos chacoalharam. Ele se levantou de sua cadeira, seu rosto vermelho com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Lúcia e Sara realmente se encolheram, suas expressões presunçosas se dissolvendo em choque. Até Miguel deixou cair seu celular. Chega, a voz de Daniel trovejou pela sala. Tenho me sentado aqui por anos assistindo vocês me manipularem e me fazerem sentir culpado. Apoiei vocês financeiramente, emocionalmente, constantemente. Dei dinheiro a vocês enquanto você, ele apontou para Miguel, fica sentado jogando videogame o dia todo. Ouvi vocês insultarem minha esposa, menosprezarem nossas escolhas e exigirem mais e mais. Sara abriu a boca para falar, mas Daniel a cortou. Não, você não vai falar agora. Vocês têm alguma ideia de quanto dinheiro eu dei a vocês ao longo dos anos? Milhares e milhares de reais. E agora vocês têm a audácia de exigir nossa casa? Lúcia tentou intervir. Daniel, querido, não me chame de querido, mãe.
Você acha que me criou direito, me ensinando que é ok sugar parentes, que é aceitável exigir que eles abram mão de sua casa? Ele riu, mas não havia humor nisso. Sabe o que você realmente fez? Me criou direito o suficiente para finalmente ver como tudo isso é tóxico. Ele pegou minha mão, me puxando da cadeira. Acabou. Tudo isso acabou. Chega de dinheiro, chega de presentes, chega de manipulação. Encontrem outra pessoa para ser seu caixa eletrônico. Mas as crianças, Sarah começou a chorar. Deveriam ser responsabilidade sua e do Miguel, Daniel gritou. Não minha, não da Rosa. Sua. Ainda segurando minha mão, ele me puxou em direção à porta. Não nos liguem, não mandem mensagem, não nos enviem suas listas de exigências. Acabou. A última coisa que vi quando saímos foram seus rostos atônitos, congelados em descrença. Daniel praticamente correu até o carro, me ajudando a entrar antes de pular no banco do motorista. Enquanto nos afastávamos da calçada, não pude me conter, agarrei seu rosto e o beijei intensamente. Eu te amo, sussurrei contra seus lábios. Estou tão orgulhosa de você. Ele me abraçou forte e o senti tremer levemente. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Desculpe ter demorado tanto para enfrentá-los. As próximas semanas foram um furacão de tentativas desesperadas de contato. Lúcia ligava constantemente, alternando entre lágrimas e ameaças. Sarah enviava longos textos sobre como estávamos destruindo sua família. Soldados voadores na forma de parentes distantes ligavam para nos dizer o quanto estávamos sendo cruéis. Mas Daniel permaneceu firme. Ele bloqueou seus números, desfez amizade nas redes sociais, e nos concentramos em transformar nossa nova casa em um lar. Pintamos paredes, compramos móveis e começamos a plantar um jardim. A cada dia que passava, eu observava o peso da manipulação de sua família se erguer dos ombros dele. Uma manhã, enquanto estávamos sentados em nossa linda cozinha tomando café e planejando transformar um dos quartos em berçário, Daniel estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Obrigado, ele disse simplesmente. Por me ajudar a encontrar minha espinha dorsal. Por me mostrar como uma família de verdade deve ser. Por ter paciência enquanto eu descobria tudo isso. Enquanto escrevo isso, sentada em nossa aconchegante sala de estar, não posso deixar de sorrir. Às vezes, a família em que você nasceu não é a família que você merece. Às vezes, você tem que construir a sua própria. E é exatamente isso que estamos fazendo, um dia, um cômodo, um sonho de cada vez. As amostras de tinta para o berçário estão espalhadas na mesa de centro à minha frente, e amanhã temos nossa primeira consulta com um especialista em fertilidade. A vida não é perfeita, mas é nossa. E isso é tudo que importa. Fim da história.